Olá pessoal, que fala Lohan e hoje irei trazer o episódio 18 de The Walking Ceará. E sim, gente, após o Denji quase assassinar o Emanuel, todo mundo tá amimindo. E quando todo mundo tá amimindo, o Caio tá lá acordado vigiando. Então aparece lá a Reze e fala assim: quer companhia? E o Caio fala assim: pô, a tua eu quero sempre. Então a Reze fica meio corada, só que ela vai lá, se senta e pergunta pro Caio o seguinte: então, Caio, o que tá achando de toda essa situação? E o Caio falando assim: tá falando de alguns membros do nosso bando ter sido pego pelos canibais? Eu acho que quando chegar lá vão estar todos lá. Então a Reze fala assim: tomara que seja verdade, viu? Que eu não pare de pensar no pior. E o Caio fala assim: para de pensar besteira. Então, bora falar sobre outra coisa? Olha, Reze, tipo, eu sempre achei que minha vida fosse normal, chata, por causa da escola, nunca gostei muito de escola. E aí começa a rir e fala assim: para, seu bobo, você sempre fazia besteira na escola, você lembra? É, me lembro. Até que então aconteceu aquele acidente, onde eu fiquei em coma por uns 5 meses. Depois acordei e o que eu vi? E aí ele continua: um mundo infestado de zumbis e pessoas matando umas às outras e cada um por si, né? Uhum. Será que um dia a gente vai. Será que um dia esse negócio vai ter fim? O quê? Esse apocalipse zumbi? Será que ele vai ter um fim? Será que ele nunca vai acabar? Será que toda a humanidade vai virar zumbi? Será que. E a Reis fala assim: eu acho que você tá muito assustado com tudo isso. E o cara fala assim: eu tô. Vocês já estão acostumados, já que desde que eu entrei em coma vocês já estão sobrevivendo. Mas eu só fazem mais ou menos umas 2 semanas que isso acontece. É, quem diria? Isso é o que eu ganho. Isso é o que eu ganho por ter achado que minha vida fosse chata, tudo isso. Isso é punição. E a Reis falou assim: para de pensar nisso. Então a Reis continua e fala assim: não se preocupe com o que aconteceu antes, se preocupe com o que vai acontecer agora com a gente. E o cara fala assim: é verdade. Então depois disso, o Caio e Reze eles vão a Mimi. E no dia seguinte eles acordam. Então aparece lá o Endo e fala assim: ô gente, então vai salvar o pessoal hoje ou não? Não, temos que nos preparar antes se a gente quiser. Se a gente quiser para casa enfrentar os canibais. Então o Endo fala assim: então tá, né? Se vocês preferem se preparar, então tá bom. Então vocês passam grande parte do dia procurando suprimentos e etc. Aí aparece lá o de tsunami. E aparece lá o de tsunami. Só faz o apelido, o nome dele é de tsunami, pois ele gosta do mar, entendeu? Então aparece lá o de tsunami e fala assim: que coisa, aqui não tem nenhum rio, nenhum mar, nem nada. E o Endo fala assim: é, né, cara? Pelo menos se tivesse um riozinho pra nós tomar um banho e curtir, seria massa. Mas é, vamos ter que se virar. E aparece lá a Aki, que é a amiga lá do Endo. E aparece o Aki. É, tem duas pessoas com o nome de Aki. Uma menina e um cara aí. Que é o nosso querido Emo. Então o Aki aparece e fala assim: bom, gente. Então quer dizer que a gente vai se preparar ainda para ir enfrentar os canibais, né? E o cara fala assim: é a melhor ideia. Então o Fred fala assim: não vou questionar nada. E o resto também concorda e depois de um tempo acaba que eles trabalham e trabalham aí, depois o episódio acaba.